então alguém lhes disser: vejam, aqui está o Cristo, ou ali está ele, não acreditem. Pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas que realizarão grandes sinais e maravilhas para, se possível, enganar até os eleitos. Vejam que eu os avisei antecipadamente. Pergunta sobre Mateus 24, 23 a 25. 1. O que Jesus está dizendo nestes versículos? Jesus está alertando seus discípulos sobre o surgimento de falsos cristos e falsos profetas que aparecerão antes do fim dos tempos. 2. O que são falsos cristos e falsos profetas? Falsos cristos são pessoas que se apresentam como Messias, mas não são. Falsos profetas são pessoas que afirmam falar em nome de Deus, mas não são. 3. Por que Jesus diz que eles realizarão grandes sinais e maravilhas? Jesus diz que falsos cristos e falsos profetas realizarão grandes sinais e maravilhas para enganar as pessoas. Esses sinais e maravilhas podem parecer tão reais que até mesmo os eleitos, aqueles que são seguidores de Jesus, podem ser enganados. 4. Como podemos evitar ser enganados por falsos cristos e falsos profetas? Podemos evitar ser enganados por falsos cristos e falsos profetas seguindo os seguintes conselhos. Item: confiar na palavra de Deus e na orientação do Espírito Santo. Item: estar atentos aos sinais e maravilhas que eles realizam. Se os sinais e maravilhas não estão de acordo com a palavra de Deus, então provavelmente são falsos. Item: ser céticos em relação a qualquer pessoa que se apresente como Messias ou um profeta. 5. O que Jesus quer dizer com, se possível, enganar até os eleitos? Jesus está dizendo que falsos cristos e falsos profetas serão muito convincentes. Eles serão capazes de enganar até mesmo aqueles que são seguidores de Jesus. 6. Quais são alguns exemplos de falsos cristos e falsos profetas que apareceram ao longo da história? Alguns exemplos de falsos cristos e falsos profetas que apareceram ao longo da história incluem: item: Montanus, um líder religioso do século II que afirmou ser o Espírito Santo encarnado. Item: Joana d'Arc, uma jovem francesa que liderou um exército contra os ingleses no século XIV. Ela foi queimada na fogueira por heresia. Item: David Koresh, o líder do culto Brent Davidian que morreu em um cerco policial em Waco, Texas, em 1993. 7. Por que é importante estar ciente do perigo de falsos cristos e falsos profetas? É importante estar ciente do perigo de falsos cristos e falsos profetas porque eles podem causar grande confusão e divisão entre os cristãos. Eles também podem levar as pessoas a se afastarem de Deus. O que podemos fazer para ajudar a prevenir que as pessoas sejam enganadas por falsos cristos e falsos profetas? Podemos ajudar a prevenir que as pessoas sejam enganadas por falsos cristos e falsos profetas compartilhando o conhecimento que temos sobre eles. Podemos também encorajá-las a buscarem a verdade na palavra de Deus e na orientação do Espírito Santo. 9. Qual é a mensagem final de Jesus para nós nestes versículos? A mensagem final de Jesus para nós nestes versículos é que devemos estar atentos e alertas ao perigo de falsos cristos e falsos profetas. Devemos confiar em Deus e na sua palavra para nos proteger do engano. 10. Como podemos aplicar esta mensagem à nossa vida hoje? Podemos aplicar esta mensagem à nossa vida hoje sendo céticos em relação a qualquer pessoa que se apresente como Messias ou um profeta. Devemos também estar atentos aos sinais e maravilhas que eles realizam. Se os sinais e maravilhas não estão de acordo com a palavra de Deus, então provavelmente são falsos. 11. O que Jesus quer dizer quando diz "eu os avisei antecipadamente"? Ao dizer "eu os avisei antecipadamente", Jesus está enfatizando que o surgimento de falsos cristos e falsos profetas não é uma surpresa. Ele já havia alertado seus discípulos sobre isso antes, para que eles não fossem pegos de surpresa. 12. Quais são algumas das características de um falso Cristo ou falso profeta? Alguns sinais de alerta que podem indicar que alguém é um falso Cristo ou falso profeta incluem: item: eles se apresentam como superiores a Jesus Cristo. Eles podem alegar ser o Messias ou um profeta com autoridade igual ou superior a Jesus. Comentários adicionais. Os versículos de Mateus 24, 23 a 25 são um alerta importante para todos os cristãos. É importante estarmos cientes do perigo de falsos cristos e falsos profetas. Eles podem ser muito convincentes,
mas devemos estar firmes em nossa fé em Jesus e na palavra de Deus. Aqui estão algumas dicas para evitar ser enganado por falsos cristos e falsos profetas. Item: seja cético em relação a qualquer pessoa que se apresente como Messias ou um profeta. Não acredite em tudo que você ouve ou lê. Item: confie na palavra de Deus e na orientação do Espírito Santo. A palavra de Deus é a verdade e o Espírito Santo nos guiará para a verdade. Item: asterisco, esteja atento aos sinais e maravilhas que... Item, eles ensinam uma doutrina diferente daquela ensinada por Jesus Cristo. Seus ensinamentos contradizem a palavra de Deus encontrada na Bíblia. Item: eles buscam atenção e reconhecimento para si mesmos. Eles podem realizar grandes sinais e maravilhas para impressionar as pessoas e ganhar seguidores. 13. Como podemos discernir entre um verdadeiro profeta e um falso profeta? Para discernir entre um verdadeiro profeta e um falso profeta, devemos considerar os seguintes fatores. Item: a vida do profeta. Um verdadeiro profeta vive de acordo com a palavra de Deus e demonstra integridade em suas ações. Item: os ensinamentos do profeta. Um verdadeiro profeta ensina a verdade de acordo com a palavra de Deus, sem contradições ou distorções. Item: os frutos do profeta. Um verdadeiro profeta produz frutos bons, levando as pessoas a uma vida mais santa e conforme a vontade de Deus. 14. Quais são as consequências de seguir um falso Cristo ou falso profeta? Seguir um falso Cristo ou falso profeta pode levar a uma série de consequências negativas, incluindo: item: abandono da verdadeira fé. Ao seguir ensinamentos falsos, as pessoas se afastam da verdade de Deus e podem perder sua salvação. Item: confusão e divisão. Os ensinamentos falsos podem causar confusão e divisão entre os cristãos, dificultando a unidade da igreja. Item: decepção e desânimo. Aqueles que seguem falsos cristos ou falsos profetas podem se decepcionar e desanimar, perdendo a esperança e a fé em Deus. 15. Como podemos nos proteger do engano de falsos cristos e falsos profetas? Para nos proteger do engano de falsos cristos e falsos profetas, devemos seguir as seguintes orientações. Item: permanecer firmes na palavra de Deus. A Bíblia é nossa fonte de verdade e orientação, e devemos basear nossa fé e nossas decisões nela. Item: buscar o discernimento do Espírito Santo. O Espírito Santo nos guia para a verdade e nos ajuda a discernir o erro. Item: estar em comunhão com outros seguidores de Cristo. Compartilhar nossa fé e nossas dúvidas com outros cristãos nos ajuda a permanecer firmes e nos protege do engano. Oração final. Pai Celestial, abrimos nossos corações a Ti buscando Sua sabedoria e proteção contra o engano de falsos cristos e falsos profetas. Fortaleça nossa fé na Tua palavra e oriente-nos com o discernimento do Espírito Santo. Ajude-nos a permanecer firmes em nossas convicções e a não sermos levados por ensinamentos falsos e enganosos. Em nome de Jesus Cristo, oramos. Amém.